volta aqui com o Leandro. Quietinho ainda, não deixei ele falar desde a saída da outra parte. Quem já viu sabe que eu interrompi ele justamente quando ele ia falar de seleção brasileira, de base, né? Então é algo que eu quero explorar bastante. Sejam bem-vindos. Se você ainda não assinou o canal, não ativou as notificações, faça isso. O Leandro é só um dos amigos que a gente quer ouvir. Tem uma fila aí de gente que, se Deus quiser, vai sentar com a gente aqui, que a gente está muito feliz de estar recebendo. Então, vou até fazer uma provocação de entrada e não de saída nesse bloco, que é quem você quer ver do lado de lá, quem você quer ver na mesa com a gente. O Leandro mesmo falou de algumas pessoas que a gente, se Deus quiser, vai sentar aqui para falar sobre tênis de mesa, sobre vida, sobre esporte, sobre formação profissional, intelectual. A gente vai chegar lá contigo, não sei se nesse momento, mas a gente chega justamente do esporte dentro da formação do indivíduo. Beleza? Mas vamos embora falar de seleção. Você começa do jeito que você achar melhor, mas eu tenho uma pergunta para você responder, que é assim: quanto você estava preparado, você queria, você sonhava em fazer parte desse universo, e quanto te pegou de surpresa isso? Bom, meu sonho de criança, como muitas, né, era um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Como atleta. Eu sonhava com isso dia e noite, era o meu objetivo de vida, vivia para isso. E aí esse sonho ele foi um pouco adormecido quando eu tomei aquele choque de realidade, quando eu via que eu não ia conseguir como atleta. Eu tive que aceitar isso, era a minha realidade. Essa ficha caiu com que idade? Com 14 anos. Tanto é que eu tive esse trauma por conta desse sonho, que foi um sonho que acabou. É bem assim, lembrar disso, né, e falar isso em voz alta. E eu sempre fiquei com esse sonho, sempre. Então, quando eu fui ser professor, falei, então tem uma chance de ser como professor, como técnico. E eu via muito distante, que eu estava em escola e tudo mais, até que eu dava aula numa escola, no Candário, e tinha um aluno lá, Thomas Fujimori. Ele foi convidado para o projeto de detecção de talentos, Diamantes Futuro, que era em Piracicaba. Ele era atleta do Danilo. O Danilo não podia ir. E por coincidência do universo, eu estava no mesmo dia que ele recebeu o convite e o Danilo falou que não podia. E ele viu com os técnicos lá, eu não dava aula no Bunker. Eu falei assim, eu posso, Danilo. Ele, como assim? Não, eu posso. Mas ele é meu aluno da oportunidade. Quando ela não vem, a gente cria. Ele, sério? Eu falei, eu largo tudo, eu vou. Eu quero fazer parte disso. Fui com o Thomas, conheci o funk nessa clínica. Ceará, vários técnicos muito competentes. E ali foi a minha primeira experiência com algo de seleção. Nem era meu atleta, mas eu estava lá no meio. E lá, aí veio a recreação junto. Os técnicos abriram para alguma atividade. Quem quer fazer alguma coisa? Eu quero. E você já tinha portfólio, né? Na verdade. A vida te entregou muito portfólio para esse momento aí. E eu lembro que foi um jogo de recreação que eu andava no meu carro, que era um jogo simples. Era um EVA com a parte vermelha e uma parte azul. Dividia em duas equipes e eu falava, vocês são azul, vocês são vermelho. Quem virar mais cartões para o seu lado ganha. Um jogo assim, simples, recreativo, mas que todo mundo ficou, meu Deus, que isso? Não existe isso no tênis de mesa, ninguém colocou. E eu dei todos os propósitos, velocidade de reação, de raciocínio, vai agachar para pegar, dei todo um contexto. Aquilo chamou a atenção. Aí que eu fiquei mais amigo do funk, que ele pediu mais atividades, até hoje eu compartilho com ele porque eu trouxe essa bagagem. Então a primeira experiência foi essa. O tempo foi passando, né? Veio a pandemia e tudo mais, e o funk entrou na seleção. Primeiro ele começou na seleção de base e ele era o responsável pelo Diamantes do Futuro. E ele lembrou de mim dessa atividade também. Ele falou, você quer fazer um dia aqui? Eu falei, com certeza. Deixa, né? Tipo, você deixa? Eu vou. Não, mas não tenho nada de financeiro. Não tem problema, não é isso, não é esse valor para mim. E eu fui, com a recreação, apliquei jogos recreativos, 1 hora de atividade, foi a minha primeira participação no Diamantes do Futuro com recreação. Em que ano a gente está isso?
eu acho que foi no ano da pandemia, 2019, 2020, se eu não me engano. Saída da pandemia, provavelmente. Isso. Se foi um pouquinho antes, posso estar enganado, Tá bom. mas foi ali próximo. Igual o Ibope, né? Isso. Mais ou menos 2 anos. Isso. E ali foi a minha primeira experiência, assim, nossa, fui ao Exas, né? Cheguei na seleção brasileira como recreador, assim, eu consegui chegar na seleção brasileira, eu achei uma vaga, eu construí uma vaga lá. Não existia isso, né? O funk também me deu a oportunidade, foi graças a ele teve esse olhar, onde eu conseguiria agregar atividades que fizessem sentido para o mundo esportivo. Então, foi muito legal a experiência. Até que o tempo foi passando, eu saí um pouco do tênis de mesa também, porque durante a pandemia eu recebi um convite para trabalhar no Esporte Clube Pinheiros, que é um clube muito famoso aqui em São Paulo, graças à recreação, que eu fiz um evento para eles, e eles me chamaram para ser professor de uma escola de esportes lá. E eu aceitei, saí um pouco do cenário, mas eu fiquei mais focado na preparação física e no Esporte Clube Pinheiros. E lá nos meus intervalos, eu ia para a academia dos atletas de lá. E lá só tem atletas de ponta, os melhores do Brasil estão lá. E por coincidência do universo, tinha o preparador físico da seleção, da equipe principal de judô. Ele foi o meu aluno no primeiro colégio que eu dei aula. Caramba. Na hora que eu encontrei, eu falei, não é possível que você tá aqui. Eu falei, pô, será que eu posso acompanhar? Eu tô trabalhando com preparação física. Ele, fica à vontade, venha. Na hora que eu entrei a primeira vez, eu dei de cara com o Baby, Rafael Silva, que é medalhista olímpico, treinando. Eu falei, meu Deus, que experiência, que oportunidade. Vi a equipe inteira, inclusive a Bia que ganhou medalha de ouro, tava lá, ela já era uma atleta de ponta, mas ainda não era na seleção. E eu ajudava nos treinamentos e peguei muito conhecimento de lá. Então olha pra você ver como as coisas elas se conectam de uma forma bem maluca, assim, nunca imaginei isso. E durante esse período no Pinheiros, o funk falou, ó, você quer fazer de novo aquela ação? Falei, com certeza, quero. Só que aí, né, era só 1 hora que ele me chamou. Eu pensei, eu posso fazer diferente. Eu vou oferecer preparação física lá, de uma maneira mais lúdica, que era a categoria de base. Cheguei na minha chefe e falei, ó, fui convocado para a seleção brasileira. Lá no Pinheiros. Lá no Pinheiros. É só um período. Eu vou ficar lá, um período que nem vai prejudicar muito. E vou ficar lá todas as manhãs. Ela, não, tudo bem, vai lá. E aí cheguei no funk e falei, Funk, eu vou todas as manhãs. Ele, como assim? Não, eu falei 1 hora só. Não, eu posso ir todas as manhãs. Eu posso ir? Ele, claro, pode ir. Sim. Cheguei na apresentação, eu não tinha camisa da seleção, né? Não tinha nada. O Funk me deu uma camisa assim. Falou, seja bem-vindo à seleção brasileira. Legal demais. Cara, naquela hora, acho que foi um dos momentos mais felizes assim, da minha vida, porque eu realmente estava fazendo parte daquilo, eu tinha conquistado o meu sonho. E na hora da apresentação, eles apresentaram os técnicos que iam acompanhar o treinamento, apresentaram o Hugo Oyama, que era o embaixador do tênis de mesa na época, e me apresentaram, esse aqui é o Buda, preparador físico da seleção brasileira. Na hora eu falei assim, eu não acredito, cara. Por dentro, né? Falei, eu tô aqui. E aí saiu até uma foto na CBTM com a equipe técnica. E eu estava lá. Coisa que eu não imaginei, assim, né? Que as coisas foram acontecendo. Curiosidade. Acho que foi nesse momento que eu te notei. Assim, como profissional e tal. Nesse momento da tua vida, na foto, nas coisas, foi... Me lembro do funk, me lembro de você, me lembro desse momento, sabe? E aí foi que a história começou dentro da seleção, né, de fato. E eu trouxe uma abordagem totalmente diferente para o que estava acostumado, assim, né? A preparação física, eu não sei se teve muito, não era muito falado, e se eram exercícios mais tradicionais, mais de força. E eu trouxe uma outra abordagem com as crianças. Não é porque a gente está no esporte de rendimento que tem que ser algo chato. Sim. Pode ser legal. Né? Tem uma frase que eu vi há pouco que é lúdico, mas é sério. Então a gente pode brincar fazendo coisas sérias. E eu trouxe isso.
Eu trouxe atividades bem dinâmicas da recreação. Então, mais uma vez, a recreação me ajudou nisso, com embasamento teórico da educação física, da preparação física, e eu aplicava de uma forma divertida para as crianças. Então, foi assim algo que ninguém viu. Quem estava lá ficou surpreendido, assim, nossa, é possível eu treinar velocidade com meu aluno com pega-pega? Sim. É possível treinar um pensamento estratégico, tática com uma queimada? Sim, é possível. A gente treina tudo isso. A gente de forma consciente, eu imagino, né? Porque, assim, é óbvio que quem vê um pega-pega pensa, pô, tem velocidade, tem reação, tem uma série de coisas, mas com um nível de consciência lá em cima é diferente. E é isso. A gente trouxe essa abordagem, o funk adorou também, e aí começou a minha trajetória, trouxe um pouco de meditação também, onde a gente trabalha muito com o nosso cérebro, com a nossa mente. E se a gente não tiver equilibrado, não funciona. Como você falou, é um xadrez em movimento. Então, eu trouxe essa proposta no final do treino, todo mundo relaxar, deitar, entender um pouco como funciona o seu corpo, como funciona a sua mente, um jeito de acalmá-la através da respiração. Então, foi algo também que o pessoal olhou e falou, o que é isso? Então, foi bem legal essa fase, chamou um pouco de atenção e eu acabei me destacando nessa parte. Uma coisa que eu jamais tinha imaginado na minha vida. Mas eu tinha um objetivo, que era chegar na seleção brasileira. E tu saiu... Quanto tempo durou esse teu momento diamantes, seleção? Foram 2 anos. 2 anos, até eu entrar no meu emprego atual. Essa era a pergunta. O que aconteceu primeiro? Você sair da seleção ou você sair do Pinheiros? Do Pinheiros. Eu saí do Pinheiros por causa da seleção. Ah, que legal. Que legal. Esse eu vou contar. É uns bastidores. Eu cheguei, fiz esse projeto com a seleção, e aí veio um outro convite, que era um treinamento da seleção brasileira com a seleção francesa, que ia ter um desafio. Ia ter a seleção de base treinando, de um lado, do ginásio, e do outro lado a seleção principal. Então tava o Hugo Calderano, Bruna Takahashi, veio o Gauzy, Lebron, na época era o Acuso, e toda a seleção ali, feminina e masculina. E aí eram 10 dias de treinamento. E aí eu cheguei lá no Pinheiros e falei, fui convocado mais uma vez, tudo mais. E não tinha condições mesmo assim de me liberar, porque eu ia prejudicar muito a equipe. Eu tive que fazer uma escolha. Foi bem difícil, bem desafiador essa fase, porque era um sonho e contas pra pagar. E a minha vida eu sempre fui muito coração. E ali eu vi que era a oportunidade da minha vida, de trabalhar, de realizar um sonho. E eu escolhi um sonho. Eu larguei, pedi demissão dos maiores clubes do Brasil para viver um sonho de 10 dias. E não me arrependo de nada, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu tive contato com pessoas assim que eu nunca imaginei. Ver o Calderano de perto treinar, ver a Bruna Takahashi em alto nível, Vitoristi, Guilherme Teodoro, Julia Takahashi, Laura, assim, Luca Kumahara, foi algo absurdo. Ao mesmo tempo, eu era responsável por fazer a preparação física da seleção de base. E eu tava lá, com todo assim, será que eles vão gostar? Eu acho que o pessoal não tá muito acostumado com preparação física, eu vou começar ali tranquilinho. Montei, assim, 17 planos de aula para ensinar eles a fazer uma preparação física básica. Cheguei, dei minha primeira aula ali. Chegou o Michel Blondel, não sei se você sabe quem é. Não, faço ideia. Ele é o head coach de Oxenhausen, que é o clube onde o Calderano treina. Então ele é o head coach, na época era o Jean Rinet, abaixo dele, que comandava o Calderano. Então ele tava lá, o Michel Blondel. Terminei o primeiro treino, aí ele chegou assim, me puxou, onde você acha que você tá? Sério? Na lata? Assim? Na lata. Fiquei sem reação. Ele aqui não é uma escola, que é um treino de alto rendimento. Seu objetivo é prepará-los para a mesa. Você quer ensinar em outro lugar. Eles têm que estar pronto para jogar. Já tomei um choque, né? Cara, olha com quem tá me falando, o que ele tá me falando. E eu preparei 17 aulas assim. E agora? O que vai fazer? A noite foi longa nesse dia.
E eu desesperado, assim. E nesse treinamento, os 2 preparadores físicos do Caldeirão na época foram. Um era o Mika. Ele é francês, seu nome. Eu não sei de onde ele era. Agora não me recordo. Mas eu cheguei para conversar com ele. Falei, Mika, cara, você pode me ajudar? Com toda a humildade do mundo. Falei, ó, eu recebi esse feedback, Michel Blondel. O que você faz, cara? Eu quero entender essa parte. E ele, com toda a humildade, cara, chegou, me explicou. Tudo em inglês ali, eu, né, com certa dificuldade, mas entendi. Não dormi, exatamente. A noite foi longa. Não dormi, preparei todos os planos de novo. Não, isso aqui é meu sonho. Eu larguei tudo e vou fazer acontecer. Eu tô aqui, ó. É isso o meu trabalho. E aí cheguei, no outro dia, já cheguei com uma caixinha de som. Já fiz totalmente diferente, deixei eles prontos com jogos, ativação. Terminei, e aí ele passa do meu lado e fala, congratulations. Ufa! Se ele não falasse nada, era sinal que tava tudo bem, né? Quando ele parabeniza, já, opa, missão cumprida. Cara, assim, foi uma experiência indescritível. Viver isso. E eu pude acompanhar os treinamentos do Calderano também, físicos. Então, foi eu, o Calderano e o preparador físico dele. Tive esse privilégio. Algo assim, cara, como é que pode, né? Eu tava ali há pouco tempo atrás, sem rumo na pandemia. Um ano depois eu tava do lado do Calderano assistindo ele treinar. Então, foi algo que a vida levou e tudo mais, mas é isso. As oportunidades, muitas vezes, elas não apareceram. Eu criei. Sim. Foi uma coisa assim, uma oportunidade, então vamos fazer essa oportunidade virar mais. Porque eu tinha muita vontade de estar ali. E eu fiz acontecer. Eu meti as vou caras. até te cortar, e se eu estiver falando uma besteira, faz de conta que eu não estou falando mentira, pode me cortar. Mas assim, eu acho que essas pausas que a gente dá, às vezes, de dar um passo atrás para dar 2 para frente, 3 para frente depois, acaba fazendo a gente acessar um portfólio de novo, de vida, de experiência, de outras coisas que lá na frente vão te conectar, não é no momento. Às vezes você vai 2, 3 vezes pro lado errado, daqui a pouco você percebe, não é tão errado assim, né? Opa, peraí. Aquela máxima do patrimônio intelectual, né? Esse ninguém te tira. O conhecimento, a informação, em algum momento vai virar sabedoria. Tem vezes que ela é só informação, tem vezes que ela é só conhecimento. Lá na frente, com a conexão certa, no momento certo, vira sabedoria em algum momento para você desempenhar e performar, ou para as pessoas notarem essa sabedoria em você. E às vezes a gente é meio imediatista, né? A gente quer que conhecimento e informação vire sabedoria na hora. E não vira. A vida precisa passar para isso. A gente vai dar outro salto no tempo, Buda. Eu tô chamando de Buda agora porque é meu amigo já, então desculpa aí. Mas assim, eu quero fazer a virada pro terceiro bloco, dizendo que a gente vai falar de presente e futuro. Os episódios, as partes estão um pouco mais longas, desculpa, mas a gente fala demais dos dois. Então, o próximo bloco já é o quarto? Já é o quarto, a produção aqui não para. Pro próximo bloco a gente vai falar de novo de presente e futuro, momento atual, e o que a gente espera, né, do que vem por aí. A gente está vivendo um universo de realidade virtual, de inteligência artificial, um momento de China surpreendendo o mundo com relação a ChatGPT e coisas que a gente não sabia que dava para fazer, até um chinesinho fazer. E isso faz parte do próximo bloco. Então fica com a gente vai se ver daqui a pouquinho no último bloco. E a provocação de saída tá gostando do papo? Com certeza tem 2 ou 3 amigos seus que também gostariam de ouvir e não tá ouvindo a gente. Então clica no botãozinho compartilhar. Eu sei que você já assinou o canal, eu sei que você já ativou o sininho, mas tem 2 amigos seus que ainda não. Então compartilha e traz ele pro rolê. Beleza? A gente se vê daqui a pouquinho. Valeu.